Olá! A ciência evolui todos os dias. Busca diagnósticos, tratamentos, curas, soluções para a vida das pessoas. Mas e quando uma tecnologia é a saída para uma dor que a ciência não tem a solução? A morte? O congelamento do sêmen e óvulos pode ser usado em inseminação depois da morte do doador? O que a legislação brasileira diz sobre isso? E como o tema é tratado em outros países? Tudo isso agora no Direito Sem Fronteiras. E eu converso com a professora de Direito de Família da UNB, Suzana Viegas, e com o professor Ivan Cláudio Borges, professor de Direito Civil do UniCeub. Antes, vamos assistir a uma reportagem. A reprodução assistida pós-mortem ganhou visibilidade mundial quando uma mulher francesa lutou na justiça para conseguir engravidar do marido já falecido. Ele teve câncer nos testículos e congelou o sêmen na esperança de ter um filho futuramente. No Brasil, a primeira decisão favorável à inseminação pós-mortem, sem a prévia autorização do marido, aconteceu em 2010. O tema é polêmico e divide opiniões. Uma das maiores discussões sobre o assunto diz respeito às condições psicológicas da criança, que já vai ser concebida sem um pai. Isso seria justo ou não? Apesar do direito brasileiro não impedir a reprodução assistida pós-mortem, as divergências são cada vez maiores e a justiça tem analisado caso a caso. A legislação não impede, mas não regulamenta a questão. Isso acaba gerando problemas também relativos ao direito de herança e sucessão do filho. O Código Civil de 2002 só autoriza os direitos hereditários do bebê desde que previsto em testamento antes da morte do pai. As diversas interpretações sobre a questão confirmam a longa discussão que ainda se tem pela frente. Bom, o que diz a legislação brasileira sobre isso? É permitido ou é proibido usar óvulos e sêmens congelados depois da morte do doador, professora? Olha, o que há de mais específico no direito brasileiro, na verdade, não é uma norma. É uma resolução interna do Conselho Federal de Medicina que regulamenta as condições de manipulação de material genético para finalidade de reprodução assistida. Entre essas modalidades está a reprodução para fins de concepção pós-mortem. Mas e a legislação brasileira não versa sobre nada sobre isso, doutor Ivan? Nós temos no Código Civil, a partir do artigo 1597, se não me falha a memória, previsões a respeito disso. Mas também me parece que somente, especificamente com relação à inseminação artificial que se chama homóloga, e que prevê, inclusive, até resoluções de Conselho Federal de Medicina, jornadas de direito civil, dizem ou prevêem, ou pelo menos preceituam, né, indicam a necessidade da autorização do marido para isso, ou seja, após a morte, com a autorização dele por escrito, então isso seria viável. Uhum. Agora, qual é a polêmica sobre o uso desse material? Já que se houve a coleta desse material, obviamente com autorização, com consentimento dele em vida, porque depende da vontade dele para isso, ou dela, da mulher também, a dúvida depois da morte é o quê? O que implica? É questão de sociedade sobre aquela criança? O que implica? Bem, o maior problema envolvido na inseminação pós-mortem é a questão sucessória, porque do nosso ordenamento jurídico como um todo, na minha opinião, nós podemos extrair fundamentos que permitem essa prática. Claro que obedecendo todas aquelas orientações do Conselho Federal de Medicina, né, observando a vontade expressa da pessoa que posteriormente veio a falecer, mas o grande problema é realmente o direito sucessório, porque existem algumas regras, né, que, ao serem interpretadas, elas são entendidas como limitadoras do direito sucessório daquela pessoa que foi gerada após a morte, né, do pai ou da mãe biológica. Então, isso realmente vai dificultar um pouco, né, na prática, o direito sucessório. Mas eu não vejo por que não flexibilizar as normas de direito sucessório, tendo em vista o conceito moderno de família. E a opinião do senhor, professor Ivan? O senhor acha que é necessário esse cuidado, essa observação mais rígida em relação à questão sucessória da criança? Eu acho que essa concepção, ou pelo menos essa
ideia mais rígida que talvez possa ter, ela não compactua com o espírito do novo Código Civil, que tem no seu cerne todo um trabalho desenvolvido a partir das concepções jusfilosóficas de Miguel Reale. O culturalismo de Reale, ele abre, né, ele dá uma opção de abertura, que se chama de abertura sistêmica, para uma interpretação mais extensiva dessas questões. Então, muito embora nós tenhamos lá no artigo 1788, ou 98, 99 do Código Civil com relação ao direito sucessório, uma imprevisibilidade com relação a isso, mas nada impede, como a professora muito bem disse, que se possa fazer uma interpretação, uma aplicação adequada para o caso, porque a vida evolui, ela é dinâmica, né? Ela é histórica, então o direito ele tem que acompanhar isso, o direito ele é histórico, é um fenômeno cultural, então ele tem de acompanhar. Eu vou jogar aqui uma questão hipotética para ver se a gente consegue vislumbrar como que isso seria tratado no Brasil. Se uma pessoa colheu o material em um país que permite a inseminação artificial pós-mortem, como a Inglaterra, por exemplo, e fez o procedimento lá, e depois veio para o Brasil, ela é uma brasileira, veio para cá e teve a criança, como que isso se resolve? Bom, eu acredito que nesse caso bem específico que você exemplificou, questão hipotética, nós vamos, ter que examinar o caso concreto com suas particularidades. Eu entendo que, mesmo tendo sido realizado o procedimento na Inglaterra, que até onde eu sei é permitido, né, apenas há uma restrição com relação ao reconhecimento de direitos sucessórios, mas há essa possibilidade desde que via testamento ou algum documento escrito. Mas nesse caso específico, eu vejo que nós teríamos que submeter o caso à legislação brasileira, né? Então, mas também tem um outro aspecto, quer dizer, por que judicializar algo que pode ser resolvido, né, assim, pacificamente, no âmbito da própria família? Porque eu concordo plenamente com o professor Ivan, nós temos um sistema aberto de normas que devem ser interpretadas de maneira a atender a princípios fundamentais, como, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, que é o princípio que rege todo o nosso ordenamento jurídico. Até porque, como o professor falou, o direito tem que acompanhar a evolução da vida. E a ciência também está evoluindo, está a serviço do homem. Nesse caso, se os pais da pessoa que já faleceu, se a família que teria interesse nessa sucessão, né, nessa questão de herança da criança concordar, vocês acreditam que não teria nem o que se discutir judicialmente? Seria isso, professor? Não sei, como a professora também mencionou, nós teríamos que analisar um caso concreto, porque há variáveis, não é? Há uma série de fatores que, num caso concreto analisado pelo juiz, pelo magistrado, se torna diferente de tudo que a gente possa prever. Então, nós não temos casos iguais sempre para serem analisados. Mas, para não fugir da pergunta, eu diria o seguinte, que há uma possibilidade. Há possibilidade se o grupo familiar concorda, não haveria nenhum óbice quanto a isso. Eu acho que uma visão estritamente normativista, como a gente tem, antigamente se dizia juspositivista, mas normativista, ela não é adequada, não é? Justamente por causa dessa evolução, como nós já mencionamos. Você acredita que o legislativo brasileiro está atrasado em relação a essa discussão em outros que já estão pacificadas e resolvidas em outros países? Olha, minha opinião é a seguinte, o nosso legislativo está atrasado em várias matérias, né, que dizem respeito ao direito de família, não apenas a inseminação artificial pós-mortem, como também questões outras, como, por exemplo, os direitos decorrentes das relações homoafetivas. Nós vimos, por exemplo, que a Inglaterra permite, mas tem outros países que vedam, como é o caso da Alemanha e da Suécia. Não tem problema nenhum, mas eles já regulamentaram isso, ou seja, já se posicionaram. Então, há um claro avanço. Mesmo que seja para negar o direito, existe um posicionamento normativo. O senhor acha que o Brasil
está demorando para regularizar, para se posicionar em relação a essa questão, professor? Eu não tenho tanta certeza assim, de que há uma demora com relação ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional trata de vários assuntos. O problema todo hoje, que me vem à mente, inclusive de um filósofo francês, Gilles Lipovetsky, onde ele fala que a sociedade de consumo, que é instalada no mundo, que hoje o Brasil está vivendo intensamente, ela traz uma série de situações novas, né? Inclusive uma visão mais narcisística da própria existência humana, da própria realização humana. Então, essas coisas todas afetam sobremaneira a visão de mundo, a gente chama de a Weltanschauung, né? A visão de mundo, a cosmovisão. Então, eu não creio que o Congresso Nacional ele esteja tão atrasado assim. A própria razão de ser da estruturação do novo Código Civil pelo Miguel Reale já dizia isso, ou seja, nós não estamos fazendo um Código Civil que tenha a intenção de ser modificado sempre. Ele traz aspectos abertos justamente para ser adaptado. Então, eu não sei se o Congresso Nacional vai seguir correndo atrás dessas modificações que estão muito rápidas, inclusive com as novas tecnologias da informação. É verdade. Bom, nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, Direitos Sem Fronteiras volta a falar sobre a inseminação pós-mortem. Não saia daí. O Rio Grande do Sul vai sediar o 2º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade. O evento tem como tema Mídias e Direito da Sociedade em Rede, dos dias 4 a 6 de junho de 2013, na cidade de Santa Maria. Informações e inscrições pelo site www.ufsm.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e estamos falando sobre a inseminação pós-mortem. Converso com os professores Suzana Viegas e Ivan Borges. Bom, nós estamos falando, no fim do primeiro bloco, sobre a questão da legislação. Eu perguntei se os senhores acham que o Legislativo está demorando para se posicionar sobre isso. Mas o professor levantou a questão de uma possível reforma do Código Civil. Com essa reforma, esse tema pode ser resolvido já no Código ou não? Professora. Olha, eu entendo que não seja necessária essa alteração do próprio Código Civil, até mesmo porque nós estamos falando aqui de um sistema que permite uma certa flexibilidade, porque se nós fôssemos tratar de questões tão detalhadas e tão pontuais, como, por exemplo, a reprodução assistida, e tratar disso de uma maneira mais aprofundada, o Código correria o risco de ficar ultrapassado em pouco tempo. Então, na verdade, nós temos um sistema, né, que permite buscar soluções para casos concretos, como é esse da inseminação artificial pós-mortem. Então, a minha sugestão seria que o Legislativo realmente se pronunciasse a respeito da questão para pacificar aquilo que está sendo discutido e conferir segurança jurídica às pessoas que se encontram nessa situação, mas não necessariamente alterar o Código Civil. Ele está ali, ele nos atende perfeitamente, mas existem questões, principalmente ligadas ao direito de família e das sucessões, que precisam de atenção e de uma regulamentação mais específica. Professor, a questão da evolução da ciência, a questão gera uma discussão diária sobre a bioética. Porque a ciência vai avançando, parece que não tem limites o conhecimento. E aí as pessoas têm que se adaptar. O direito, a justiça e a própria sociedade, né? Aí vem até a questão da religião. A igreja também tem que se posicionar sobre alguns assuntos. Como fica esse debate, direito versus bioética, quando se trata de inseminação pós-mortem? Então, nós estamos vivendo um momento em que essas questões todas novamente estão sendo colocadas dentro de um mesmo patamar. Ou seja, não há possibilidade mais de você tratar exclusivamente de algo como se fosse no âmbito jurídico específico ou no âmbito religioso. Todas as coisas têm um trânsito e uma comunicação intensa.
Né? Então, eu creio que nós estamos vivendo hoje não a época da legislação, ou seja, tentar regular todas as coisas ao mesmo tempo, como disse a professora, é impossível isso. Mas nós estamos vivendo um momento chamado da decisão, especificamente da decisão jurídica. Por isso que nós temos em vários autores esse desenvolvimento de uma teoria da decisão. O Dworkin, bem conhecido também da professora, o Dworkin, ele trabalha essa questão, quer dizer, o jurista, principalmente o magistrado, ele tem que ter uma visão hercúlea, né? Quer dizer, do juiz Hércules. Então, ele tem que ter uma visão da norma, dos princípios que estão, às vezes, na norma, e dos objetivos ou diretrizes sociais. Ele tem que ter uma visão ampla da coisa. Então, basicamente, nós não estamos vivendo um problema direito e bioética, mas uma questão mais profunda, que é a formação dos próprios magistrados, uma compreensão mais holística, uma compreensão cultural, que ele vai ter que se manifestar. Ele não pode ser apenas um magistrado que tem um conhecimento técnico jurídico, ele tem que ter um conhecimento sociológico, psicológico, filosófico, de tudo isso para ele poder dar uma decisão adequada. E quando a gente trata esse assunto, a gente lembra da igreja, que é muito, tem uma influência muito forte, né, enquanto se discutir várias questões no Brasil, né, principalmente a igreja católica. Qual a posição da igreja em relação a esse tema da inseminação pós-mortem, professora? Olha, na verdade, a igreja, ela tem seus posicionamentos bem sedimentados, principalmente em argumentos de ordem moral, né, e ética. Moral e ética são aspectos que estão intimamente ligados ao direito. Então, na verdade, nós temos um tratamento interdisciplinar, né, de uma questão que pode parecer estritamente jurídica, mas não. Como você acabou de falar, realmente existe uma ligação muito próxima com a religião. Então, o segmento religioso, ele tem posicionamentos bem mais conservadores. Então, por exemplo, quando nós falamos de família, né, o conceito moderno de família, nós estamos desvinculados de padrões antigos, como hierarquia dentro do núcleo familiar, vínculos, laços estritamente biológicos. Então, a família, ela assume um papel muito mais diversificado e voltado para a realização da própria pessoa. E nem sempre a religião, ela está em sintonia com esses aspectos, essa evolução do direito, né? Então, é um posicionamento mais rígido. Em relação à inseminação artificial pós-mortem, claro que a igreja, ela deve ter suas restrições, porque há dogmas, né, religiosos que são difíceis de serem superados quando a gente está nessa interdisciplinaridade, direito, moral e religião. Então, é um posicionamento bem mais rígido. Mas, como o professor falou, o magistrado, a justiça, tem que ter esse conhecimento, mas a amplitude da sociedade brasileira que nós vivemos hoje, apesar do posicionamento mais rigoroso da igreja, né, professor? Por muito tempo foi requerido do magistrado que ele fosse um cientista jurídico, ou seja, uma pessoa equidistante dos fatos propriamente, de outras questões, que não fosse essencialmente uma adaptação, que a gente chama de subsunção, a subsunção do fato à norma. E isso aí enrijece, para mim, é um dogma tanto quanto o dogma teológico, né? Na verdade, nós temos hoje uma amplidão, uma abertura significativa que é próprio desse homem que começa lá na Revolução Francesa, com o liberalismo, enfim, um homem que tira a sacralidade do mundo e diz que quer ser o dono do mundo. Mas para ele ser o dono do mundo, ele tem que ser responsável por isso. E o que acontece é que essas novas tecnologias trouxeram a ele uma série de situações que ele não sabe o que fazer com isso. Há um autor holandês chamado Herman Doiver, protestante, calvinista, que ele diz assim: no final de tudo, ou seja, de todas as concepções teóricas, elas são, na verdade, concepções religiosas. Elas não deixam de ter os seus próprios dogmas. Então, todas essas tentativas materialistas, normativistas, elas partem de algum ponto que a gente chama ontológico.
Então, eu acho que deve haver bom senso, deve haver racionalidade, deve haver pesquisa profunda, honestidade consigo mesmo e com a sociedade. Acho que tudo isso é que deve cercar a pessoa na sua decisão, enfim, diante de algo tão fixo como é a norma. A norma é apenas um parâmetro, não é apenas um parâmetro. E nesse caso da inseminação pós-mortem tem um ingrediente muito importante que é a questão emocional. Geralmente esses pedidos vêm carregados de dor, de saudade, de vontade daquele ente que foi. E será que é a melhor decisão? Será que aquela família tem condições? O juiz também tem que ter esse olhar sobre o caso, professor? É muito importante você ter tocado no assunto do sentimento, do afeto, porque essas situações elas têm uma carga emocional muito grande, né? Então isso deve ser levado em consideração não como algo alheio ao direito, mas principalmente algo que orienta o direito de família, né? Então, quando o juiz, o magistrado, ele analisa o caso concreto, né, ele deve recorrer, como o professor bem falou, ao bom senso, a várias outras técnicas que vão permitir que ele possa ter um olhar mais humano sobre aquela questão. Então, não apenas a lei, não apenas a resolução do Conselho Federal de Medicina, não apenas o que diz o Código em relação à reprodução assistida, nem tampouco as restrições que estão ali estabelecidas, mas levar em consideração a dignidade daquele ser, né, que se deseja que venha ao mundo de uma forma não convencional, levando em consideração que é uma pessoa que tem o direito de se desenvolver de uma forma saudável e que nós não podemos realizar apenas o desejo de uma pessoa que está projetando a sua própria felicidade em um ser que ainda não existe e que tem direito à felicidade, a afeto. Então, essa pessoa que se pretende gerar de uma maneira não convencional não pode ser utilizada como uma forma de diminuir ou até mesmo curar um sofrimento que foi gerado por uma morte, talvez até mesmo precoce de uma pessoa. Sim, mas com a autorização expressa do doador, isso se torna uma questão, uma bola dividida, né? Na hora de se analisar essa questão emocional, porque tem a vantagem daquela pessoa que também não está mais aqui. Exato. Né? Havendo a disposição expressa, a questão fica muito mais fácil, né? Porque uma das exigências a serem observadas é realmente a autorização, né, da inseminação artificial pós-mortem por quem deixou o material. E no caso da mulher, nós estamos falando muito, quando a gente fala da inseminação, a gente imagina logo o material colhido de um homem. Mas tem as questões também de inseminação pós-mortem de ovos deixados por mulheres. Fica uma questão mais difícil de se decidir, já que envolve comumente as pessoas chamam de barriga de aluguel, uma terceira pessoa nesse processo, professor? Pois é. Como a sua pergunta, ela já traz, né, já vem carregada de uma série de questões que o juiz ou magistrado terá que ter realmente uma visão mais ampla disso, né? Ele terá que se colocar no lugar da pessoa, o que antigamente não era recomendável ao juiz. O juiz terá que se colocar no lugar, porque é uma questão que pode acontecer com ele, né? Pode acontecer com alguém da família, é inevitável isso. Eu creio que nós teremos decorrências ou situações decorrentes disso tudo. Não há ainda uma situação, vamos dizer, se bem que nós tivemos algumas questões relacionadas à mãe substituta, né, que se fala mãe substituta, uma maternidade substituta, ao invés de mãe de aluguel, que se tornou meio pejorativo. Isso. Né? Mas a mãe substituta, me parece que é uma boa técnica, mas vai depender da própria mãe, que carrega consigo um ser que ela está desenvolvendo. Quer dizer, tudo isso envolve também uma concepção, bom, eu sou um ser humano, eu não sou apenas uma pessoa que estou carregando algo para alguém. Não é? Você está vendo que nós estamos envolvendo aí questões religiosas, questões de pressupostos, de uma cosmovisão, não é? E é difícil. Pode ser feito, por exemplo, numa família,
a tia pode fazer isso com relação à sua irmã para ajudá-la a ter uma criança? Pode. Na antiguidade, se fazia isso, de certa forma, não era bem uma inseminação artificial, mas era através das escravas ou das servas, né? Então, a gente nota muito isso em narrativas bíblicas, narrativas de outros povos antigos, sumérios e tudo mais, então tinha isso. Quando a mulher era estéril, então ela tomava a sua serva e dava ao seu marido para que tivesse. Então, de certa forma, é uma maneira, mas isso tudo envolve pressupostos, visão de mundo, visão da dignidade da pessoa humana, como a professora falou, não é? Isso é fundamental, né? Uma visão isonômica, né? Da igualdade e da dignidade da pessoa humana, que é o fundamento de todas as nossas atividades e pesquisas. Bom, o nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a presença dos senhores. E o Direito Sem Fronteiras tratou da inseminação pós-mortem. Eu agradeço a presença do professor Ivan Cláudio Borges, professor de Direito Civil do UniCeUB, e da professora Suzana Viegas, professora de Direito de Família da UNB. E eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Direito Sem Fronteiras. Faça sugestões de temas e comentários pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br, e o programa também pode ser visto no site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na próxima semana, hein? Até já!